Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao Vida em Equilíbrio. Eu, Andréa Cunha, tenho um prazer de receber você que está aqui vendo esse podcast. Espero que você tenha visto os outros podcasts, que tenha curtido e também compartilhado, né? Afinal, esse podcast é para ativar vidas, é para trazer inspiração, para trazer informação e insights valiosos. E, gente, hoje eu trouxe um assunto bem interessante que vai falando lá da nossa história, de muito tempo, do começo de tudo da nossa história. Hoje eu vou falar sobre um movimento de esporte, luta, mas que também traz o movimento da arte, traz o movimento da cultura e traz o movimento da inclusão social. Pois é, hoje eu vou falar da capoeira, que eu sou baiana, né? Então tem que falar da capoeira e trouxe sim hoje aqui o mestre Balão, que está aqui, que é um grande mestre de capoeira, um capoeirista, palestrante e uma pessoa que faz um projeto incrível com CT Capoeiragem. Balão, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Andréa, pela oportunidade. Todo o pessoal aí, saudar as pessoas aí que estão nos vendo. Espero agregar um pouco aqui ao seu grande programa, assisti alguns assim, e estava vendo que como as pessoas aqui têm uma relevância, você escolhe a dedo, eu fiquei até muito lisonjeado, obrigado por estar aqui, e mostrar um pouco do meu olhar dentro da capoeira, né? 41 anos, aí estou fazendo dedicados à capoeira. Poxa, Balão, que bacana. Eu que fico super feliz em ter você aqui. Eu sei da sua história, do seu movimento. Muito rico e admiro muito esse trabalho, tá? Obrigado. Assim, a capoeira, para mim, eu acho que todo mundo, e com certeza ela é isso, é uma história cantada, né? E que traz, através do movimento, muitos movimentos que não só do corpo. Esse movimento social que eu falei, esse movimento de consciência, né? Esse movimento de aprendizado. Então, assim, a capoeira, eu queria que você explicasse com seu olhar, com a sua experiência, de tudo que você viveu, afinal, o que é a capoeira? Qual é a essência verdadeira da capoeira? A essência verdadeira no meu olhar, né? Então, isso aí são várias verdades, a gente sabe que o mundo é feito disso, né? São as experiências, as vivências, e a capoeira é muito vivência nisso. Então, primeiro, a capoeira, as pessoas pensam que ela é africana, ela é afro-brasileira. Então, ela tem uma pitada muito forte por ser brasileira, mas feita por africanos aqui, principalmente na cidade da Bahia, Recôncavo Baiano, né? Aqui é o grande celeiro. Vieram várias nações africanas para cá, inúmeras nações africanas. Então, a gente às vezes fala de mandinga. Mandinga é uma nação africana. Então, diversas nações, e vieram com essas nações vários troncos linguísticos também. Assim como a gente tem o anglo-saxônico, a gente tem o latim, nós temos o banto. É um tronco linguístico, tá? Que aí dentro desse tronco linguístico tem diversas línguas africanas que aqui elas se misturam com português, se misturam com tupi-guarani, e dá esse formato de Brasil. Então, a capoeira, ela foi realizada, ela foi concebida dentro desse caldeirão tão lindo que é o Brasil. Óbvio que tem que melhorar muitas coisas, lindo, mas é óbvio que Detalhes, a gente aqui tem uma concepção muito forte que é de perseverança, e a capoeira ela trabalha muito nessa via de perseverança, trabalha muito nessa via de mostrar valores sociais através de união. Isso. Então, a capoeira, por exemplo, é um jogo. Ela não é só uma luta, ela não é só uma dança. Então, o jogo, normalmente, né, você está com outra pessoa ou com outras pessoas envolvidas no processo. Então, capoeira tem uma coisa muito magnífica, que é uma construção coletiva. Então, como eu falei, né? Então, a gente vai bater um papo muito bacana aí sobre essa parte social dela. Isso tem a ver com o jogo. Essa concepção do jogo, isso é difundido, vai ser difundido, e outros aspectos da capoeira, desde um projeto social, um projeto musical, um projeto antropológico, e não é à toa que ela tomou o mundo, é outra coisa que a gente aí vai conversar sobre isso. Então, ela é afro-brasileira. Olha, que interessante, né? Eu acredito que tinha algumas pessoas que achavam que vinha direto da África, né? Mas como você falou, ela vem como se fosse uma cápsula, algo assim, e daqui ela se transforma. Matrizes da África, porque as pessoas, quando elas foram trazidas para cá, à força, né? Foram escravizadas. Não foi escolha, né? Não foi escolha delas, óbvio, elas carregam tudo com elas aqui. Então,
Na colonização, os portugueses aqui, mesmo aqui no Brasil, uma coisa que é muito forte, que neutralizar a personalidade da pessoa é tirar seu nome, né? Então isso é muito forte. Às vezes a gente não se liga nisso. Tirar o nome, às vezes você quer matar aquela personalidade da pessoa. É a identidade, né, que é mexida. É a identidade. Né? O nome é a primeira grande identidade em termos de relacionamento. De quem você é. Né? Exatamente. Balão, Andréa, né? Fênix, Flavinha, Igor. Então são as pessoas que estão aqui. A gente tem essa identidade. E o colonizador ele fez isso, só que ele não conseguiu, para a infelicidade dele, nossa felicidade, porque eu falo nossa, porque realmente essa coisa muito múltipla que vem aí desses três povos é muito bacana. Eu particularmente gosto muito, tenho um orgulho imenso de ser brasileiro, de ser baiano, ser latino, né? Então, isso daí, o capoeirista e assim também as nações africanas que foram trazidas para cá, elas conseguiram trazer junto com elas e conservar a essência cultural, a essência cultural musical, né? Musical, muito, né? Culinária. Sim, olha a culinária baiana que é super vasta, é muito, então vários livros falam sobre isso aqui, que é a imensidão da culinária baiana, saborosa. Os estrangeiros quando vêm para cá, agora mesmo está recebendo um grupo aí de quase 40 vindo da Inglaterra. E, óbvio, a gente já vai fazer o capoeiragem musical, já vai fazer um jantar para ele super bacana. Então, isso tudo é um molho muito especial, que eu estou aqui como uma das células, né? Uma dessas sementezinhas aí que eu fui colocado por Deus dentro desse processo para valorizar e dar um sentido bacana cada vez mais à capoeira. Ela já tem isso dentro dela, só que a gente está aqui para mostrar em outros prismas, vamos dizer assim, né? E aproveitando a sua fala, como é que começou a capoeira na sua vida, assim? Você hoje, né, como convivo um pouco, conheço você, sua família, eu vejo o movimento como propósito, né? E se tornou hoje até um estilo de vida. Sim. Então, assim, fala para as pessoas como é que começou e o que te agrega, né? Tá trabalhando com esse projeto tão focado como vocês, né, vivem focados sobre isso. Eu sou engenheiro civil de formação acadêmica, né? Estudei em bons colégios aqui, como o Marista, o São Paulo, enfim, sou aquele cara de classe média, arrochada, porque arrochada, meu pai era professor, então sustentar 6 filhos e tudo. Eu estudei em bons colégios muito, porque meu pai também tinha relação e conseguia fazer um processo aí de bolsa parcial, e meus irmãos também. E eu venho de uma realidade que dentro de um âmbito geral é diferente do capoeirista soteropolitano e baiano, né? Normalmente são pessoas que são subjugadas pela sociedade e, consequentemente, pobres financeiramente falando. Só que a capoeira, ela me oportunizou a ter esse contato desde muito novo. E com isso, cara, sei lá, é aquela liga, né? Uma coisa que se encaixa no processo. E eu acreditei no sonho. É isso que eu queria passar um pouco aqui sobre a proposta do seu... Você se apaixonou por isso, mas né? o lance também da proposta do seu projeto daqui, que está aqui rodando o seu programa, que tem essa forma muito de inspirar pessoas. Eu não sei se isso vai servir, mas eu acreditei no meu sonho. Bacana, isso é muito bom. Eu acreditei no meu sonho. Algumas pessoas ficaram muito temerosas por eu seguir o caminho da capoeira, né, profissionalmente falando, né. Eu formo engenharia e abri uma academia de capoeira. Eu não fui trabalhar com engenharia, mas meu pai foi o meu grande incentivador. Meu pai era um educador raiz, né, educador tradicional. Ele tinha um olhar diferente, aquele anjinho, aquela estrela tão linda que está lá em cima. E eu vivenciei isso muito forte com ele, na mesma hora que eu falei para ele: pai, eu vou enveredar pelo caminho da capoeira, formando em engenharia civil. Ele fez, vá. Então eu acreditei no meu sonho, mas tiveram pessoas que me deram força também. Até às vezes, de uma maneira, elas estavam cuidando de mim, mas às vezes querendo me segurar, dizendo que aquilo ali será que aquele caminho, amigos meus e tudo. Sim. Mas o que eu posso falar logo de início aqui, que é um jargão, né? Acreditem nos seus sonhos, né? Um jargão muito forte. Mas é a verdade. Mas é a verdade, Andréa. Se a gente não acreditar... E outra coisa, a gente tem que fazer aquilo que a nossa alma está vibrando, né? Que eu acho que foi o que você fez, você decidiu, né? Mas eu vou falar, a gente sabe que
o mundo, ele sempre está nos colocando em provação. Sempre. Sem dúvida, É no ele dia a testa, dia. né? Ele testa. Com Só certeza. que todo esse aspecto, né? Quando você tem uma família super bacana, unida, meu pai, minha mãe, meus irmãos, aí vai outro. O E aí, apoio familiar, aí né? você vai construindo as relações, que é outra camada que está um pouco depois dessa camada familiar. Você vai construindo isso e você vê que muitas coisas têm sentido na sua vida e está dentro de você, só que o que acontece é que essas provações vão, às vezes, te tirando do processo, mas ela não quer tirar do processo. Ela quer ver se realmente é aquilo que você quer. Exatamente. Ela não quer te tirar. Eu tenho uma leitura diferente, então, para ver se você tem força para segurar aquilo dali, entendeu? É por isso que o nome propósito, ele é diferente de qualquer outro. Porque o propósito é isso, é algo que você está firmemente decidido dentro de você, como não só para você entregar o que você sabe para o outro. E aí, quando os obstáculos surgem, você persiste. Então, isso é propósito. O resto é diferente. Perfeito. Entende? Que eu acho que seja exatamente o que você decidiu e viveu, né? Exatamente. Eu estou vendo ali a arte de viver de Epiteto, né? Ali você vai... Um estoico, hoje em dia está super na moda. Adoro. Quero trazer um estoico aqui ainda. É muito legal isso, assim. Mas você vê outros tipos de filosofias que às vezes a gente não consegue penetrar tanto porque não deixaram muitos registros dessa forma mais palpável, vamos dizer, que é a leitura e tudo. Mas você pega muitas coisas ligado à África, ao Egito, que está na África, né? A gente sabe que o Egito é uma grande nação, realmente. Tem vários exemplos aí sobre o Egito. O mundo grego, ele bebe muito da fonte do mundo egípcio, né? Que antecede o mundo grego, depois se torna óbvio, ao mesmo tempo ali estão duas nações, mas... A parte da África, ela traz muito isso. E quando a gente fala assim, baianidade nagô, então é exatamente esse tempero diferente, que tem várias coisas que estão subliminares aí de um processo. E a capoeira, ela é totalmente banhada dessas coisas subliminares e às vezes não estão registradas de uma forma muito categórica, como um livro. Exatamente. Mas a oralidade... Né? É uma coisa tão bacana, né? A oralidade, que a gente fica com aquelas lembranças de pessoas que contavam as histórias para a gente. Você vê que criança, a gente trabalha muito com criança, a gente vai enveredar por esse caminho aí, né? Com essa parte mais, não só social, mas de forma geral da capoeira, mas aquelas pessoas que contam as histórias e como isso marca dentro da gente, né? Palavras, sentimento, porque está mexendo com o sentimento. Então, a oralidade é muito... Essa versão, que é uma coisa diferente, que acho que na verdade, acho que não tem só oralidade, acho que é uma composição dessa forma também, mais sistemática de se arquivar as coisas e realmente se registrar. Né? Mas a oralidade, ela fica registrada na gente. Sim, com certeza. Até porque você está tratando de uma história, né? Uma história real, algo que de fato aconteceu e que tem ali todo um contexto cultural, né? Tem um contexto também de liberdade, de apelo. Então tem registro muito fortes dentro dessa história. E como você já tem esse quê de historiador, porque você tem tudo, né? Não sei como... Não, mas não sou historiador, eu já te intitulo a partir de agora. Mas você traz essa coisa bacana. Eu lembro muito da minha avó, que minha avó adorava contar história. Olha aí, tá Isso vendo? é um dom, porque quando a pessoa tem o dom de contar uma história e tem essa emoção junto, as pessoas prestam atenção e são tocadas. Exato. E isso deve ser bem interessante nos seus projetos, né? Você deve trazer isso muito no momento da capoeira, porque a capoeira eu vejo que não é só uma luta, como você mesmo trouxe, um esporte. Ali dentro, no momento que tem a ginga, que você está dando aula, é um momento que você está inserindo arte, cultura, história. Fala um pouco mais sobre essa visão. Eu acho que é o seguinte, eu aprendi um pouco na minha vida isso e eu me conectei muito com uma pessoa que ele me fez enxergar isso, eu sem conhecer ele, um cara chamado Eduardo Marinho, é um filósofo aí de rua, o pessoal fala assim, Eduardo Marinho. E ele fala assim, cara, a partir do momento que eu deixei meu sentimento, ele direcionar minha vida, e a razão ela vinha em alguns momentos para dar aquele ajuste, para dar aquele ajuste, foi mais bacana. Eu falo isso por experiência própria. Teve um momento que eu deixei a razão muito lá na frente, e aí foi um momento que foi muito forte na minha vida, em termos até de depressão, entrar em depressão, mas porque a razão, eu deixei ela na frente dessa parte da emoção, do sentimento. Mas grande parte da minha vida, quando eu saio desse momento, que não foi uma coisa muito longa, mas foi muito profunda,
eu vi que eu digo, não, cara, o meu caminho não é esse, não. O meu caminho é outro dentro do processo de vida, que o sentimento, eu sempre fui levado ao sentimento, e a capoeira faz parte disso. Né? Minha família, meu pai era uma pessoa que era sentimento puro, meu pai era aquele educador raiz, minha mãe era aquela pessoa mais sistemática no processo todo, né? Ela que me dava porrada, minha mãe que eu era capitão da areia, né? Ela puxava você para entrar na linha. Eu era capitão da areia, né, cara? Pedro Bala, eu era, né? O cara então o Jorge Amado aí, citando esse grande romance, tudo a ver com a capoeira, como ele retrata isso ali dentro, como tinha também uma pessoa que era o Samuel Querido de Deus, que era um capoeirista, um saverista, enfim. Aí a gente começa a entrelaçar todo esse processo e a gente vê como é importante o sentimento e a gente dar voz ao sentimento e equilibrar com a razão, óbvio. A gente não pode viver só dessa parte de sonhos em si, né? Acho que o sonho é muito importante. E a capoeira, ela retrata muito isso naturalmente, e isso veio naturalmente na minha vida também. Eu nunca pensei em ser profissional de capoeira, ser mestre de capoeira, que, por sinal, isso é um título que até do mestre balão, realmente, não desmerecendo o que o meu mestre me deu, né? A graduação e o título, mas é uma coisa que eu ainda estou concebendo no processo, né? Eu ainda estou concebendo no processo. Mas, e disso se capilariza por várias vias, né? Então, uma via forte, onde eu sou derivado de uma escola de capoeira que era essencialmente de negros, né? Essencialmente o grupo Quilombolas, entendeu? Que veio do mestre Medicina, mestre Dedé, meu mestre Benivaldo. Então, inúmeros amigos e amigas eu fiz naquela época, e ainda são amigos e amigas minhas, dentro desse processo, que você vê como eles me ajudaram a ter um entendimento melhor do mundo em relação, porque se eu ficasse, não estou criticando de uma forma aí, cada um sabe da sua vida, mas se eu ficasse na redoma da classe média e junto com amigos da classe média alta, eu não ia entender 80% do Brasil, que é outra esfera. 80% do Brasil. 20% a gente sabe que é aqui. 20% até emergiu agora, graças a Deus. Você ouviu, na verdade, pessoas que traziam uma realidade, né, que é uma realidade que existe até hoje. Não foi na sua época apenas, né, que você começou. Então, e que é menos vista, né, talvez menos focada nisso. Então, quando você se abriu para ouvir e você conviveu, você passa a entender e até tentar movimentar, né, harmonizar. Faz parte, harmonizar. Harmonizar. Então, isso é super bacana, porque às vezes a gente fala assim, bora adentrar agora, por exemplo, do Quilombolas, isso gerou um sentimento muito forte, porque pessoas que me ensinaram. Não é só movimento de capoeira corporal. Porque o grande lance é o seguinte, como o nosso corpo ele se expressa, é como a gente está por dentro, como a gente concebe essas relações. Aí o nosso corpo se exterioriza isso aí na capoeira. É super bacana isso. Eu estou lendo um livro aí que está começando, né, mas eu já vi, que é de Orlando Cane, que é da bioginástica. Então, é um senhor de 90 anos, ele foi mestre de Rickson Gracie. Eu estou muito nesse foco de saber sobre a parte de respiração. Ótimo. De como a gente... Então, ele fala muito de concentração. E a capoeira, que a gente vai conversar um pouco dessa parte mais física do movimento em si, mas o movimento, ele é o que exterioriza. Mas tem uma coisa que está ali, não só dentro, como no invólucro também, que está concebendo o movimento. Então, são essas relações, entendeu? Com isso tudo. Então, quando você consegue conceber múltiplas relações no processo, você não fica dentro de uma redoma, isso te acrescenta. Por exemplo, você fala assim, você é historiador, eu não sou historiador. Eu sou curioso, é diferente. O historiador, ele está lá estudando de uma maneira... Você tem o dom. Não, eu posso até parecer, mas não é. Sim, entendeu? Sim. Então, mas o que rola é que isso tudo você vai criando conjunturas. Então, por exemplo, eu não fiquei só na parte da luta da capoeira, que eu adoro. Eu sou um cara aficionado por técnica. Eu até perguntei para você, tem algum espaço para a gente fazer alguma movimentação que eu faça porque cada vez mais eu me movimento diariamente, praticamente. Eu saio daqui, eu já vou para E isso é muito bom, viu? Aproveitando que o programa é Vida e Equilíbrio, porque o corpo, o movimento, ele traz saúde também, né? Exatamente. Você trouxe a questão da respiração, que acontece também, você tem que saber respirar. Também é saúde, é concentração. Muito, Dea. Mas é aí que vem, quando a gente pega aí uma concepção de vários tipos de nações, de povos, que eles são povos que conseguiram se consagrar em termos de notoriedade. Você vai ver assim, eles sempre buscam, o que ele coloca para o indivíduo é o autoconhecimento. Ótimo. É o autoconhecimento. Isso é muito importante. A gente sabe que isso tudo são jargões.
tá? Os estudos são jargão. O autoconhecimento a gente sabe. A gente ouve muita coisa. A gente sabe, hoje em dia, a gente sabe em termos superficiais de muita coisa. De muita coisa, muito mais. Eu escuto uma filósofa, que você também a gente fala muito, né, de Lúcia Helena Galvão, né, da Nova Acrópole. E aí ela fala assim, ela fala que uma criança na idade de 12 anos, ela tem mais informação que um imperador romano naquela época. Com mais certeza, informação. Mas só que, assim, como é que a uma criança... velocidade da informação hoje está muito grande. Mas como essa criança vai depurar essa quantidade de informação? Aí esse que é o processo. Exatamente. Aí fica na mera superficialidade disso daqui. Entra pelo ouvido e sai pelo outro. Mas isso não vai te agregar. A verdade, isso pode até te confundir. É o que eu estou vendo. Claro, muita informação, né? Muita informação. Exatamente. E isso, o que acontece? O seu corpo exterioriza isso também. Com certeza. Então você fala rápido, você anda rápido, né? você respira rápido e, consequentemente, você não consegue se sentir. A capoeira, ela puxa para essa raiz, porque a capoeira é terra. Ela é terra. Elemento terra. Ela é terra. Então, quando eu falo de capoeira, eu sinto o cheiro de terra. Por exemplo, eu gosto disso, entendeu? Porque eu fui criado, eu sou da década de 70, eu nasci em 1970, então eu fui uma criança de Brotas, do Jardim Santo Antônio. Então, eu andava muito por Brotas em 1970, vamos lá, 1980, eu tinha 10 anos de idade, já andava e tudo, era capitão da areia mesmo, me picava e descia para jogar bola com a galera e tudo, tinha uma comunidade embaixo, eu jogava futebol. Então, isso tudo são coisas que me retratam esse processo bacana do relacionamento com a natureza, porque o mundo contemporâneo, ele separou esse processo. E aí a gente vai ter que se reinventar dentro da perspectiva urbana para trazer minimamente essas relações de volta. Isso aqui. Mas se você for ver, o ser humano, isso é intrínseco. Por exemplo, a capoeira. Eu tenho um tipo de trabalho que com as crianças e também com os adultos, a gente trabalha muito não é só a capoeira faz isso não, vários outros movimentos. O lance muito é da relação com os animais e com a natureza. Sim. Muito, entendeu? Então a capoeira... Mas como é inserida essa relação? Então, por exemplo, você vai ver vários movimentos de capoeira que você vai ver que a gente está andando igual um macaco. Ah, sim. A gente está andando igual um leão. Entendeu? Às vezes a gente parece uma tartaruga, às vezes a gente abre parecendo uma águia. Ah, entendi. Isso todos são relações e isso tem tudo a ver com esse movimento que o corpo ele faz isso, mas isso é conectado com a respiração. Ótimo. Entendeu? É uma forma de proteção e reação, seria isso? Não, na verdade é uma forma de ser. Então eu não sou capoeira só na roda. Eu ando no meu dia a dia com passadas diferentes, parece até maluquice, mas é verdade, entendeu? Porque a capoeira não é a roupa que você veste, a capoeira é a sua própria pele, parafraseando aqui, mexe acordeon. A capoeira é minha própria pele. Eu estou no dia a dia sendo capoeirista. Eu não sou capoeirista na roda. Exatamente. Na hora que eu estou dando aula. Então, assim, só para resumir, na verdade, existe uma essência por trás da capoeira Perfeito. que traz um ensinamento de diversas coisas que são intrínsecas que talvez não sejam tão claras. E você está trazendo. Porque autoconhecimento você trouxe, apesar de você achar que, né, você trouxe uma outra fala em seguida, mas o autoconhecimento ali as pessoas conseguem se ver, talvez se entender melhor, traz essa questão aí que você trouxe também, concentração, foco, outras coisas também, ela pode agregar. Claro, isso. óbvio. São habilidades que você aprende. E tem uma coisa que é fantástica, assim, ó, música. Rapaz, eu não conheço uma pessoa que não gosta de música. Óbvio, cada um tem seus estilos musicais de preferência. Mas música, a capoeira tem isso. E aí, o que a música faz? Ela concebe que seu corpo harmonize com aquilo ali, aquela nota musical que está fazendo. Por exemplo, eu vou falar sobre o samba. Quando a gente samba, você vai ver que a nota musical, seja do pandeiro, seja do atabaque ou qualquer outro instrumento, ela está no pé. A nota musical você marca no pé. Tum, 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 tum. A capoeira é igual. A nota musical do berimbau, ela repercute. Ela leva o corpo, mas é como se fosse aquele fio terra, que os pés, eles que fazem esse aparelhamento. Depois as mãos no chão, que a capoeira trabalha muito, né? Tem essas polivalências, né? E isso você faz uma conexão muito profunda com eu chamo cognição psicomotricidade. Você junta a cognição com psicomotricidade ao mesmo tempo, entendeu? Então, psicomotricidade, por exemplo, a gente sabe, o ato de escrever é um ato de psicomotricidade, né? A gente mexer algumas coisas. E aí, só que a cognição é aquele ato de entendimento de mundo. Então, você junta ao mesmo tempo isso.
o processo, porque não só a dança, mas como na parte da luta. Aí na luta dentro outra coisa, já vai outra perspectiva. Você tem que ter proteção, porque a luta, o ponto básico, eu não vou falar de todas as lutas, porque eu não conheço todas as lutas, mas as lutas que eu conheço, aí eu vou falar da capoeira, assim, um pouco com propriedade, o ponto básico da luta é defesa. Então aí já entra outro processo cognitivo de você se defender. Você não está só dançando com a pessoa e harmonizando. Só que aí a capoeira já transforma para outra coisa, não é uma luta direta, cara. É uma luta em formato de dança. Qual o momento da dança, qual o momento da luta na hora de uma roda. Exatamente. Então, isso daí são vários tipos de leituras. E aí que vem uma questão que é ponto-chave. Isso tudo é simbólico. O que é simbólico? Quer dizer que não é existente, Balão? Não, nada disso. Simbólico porque ele está dentro do efeito metafórico. Tudo é metafórico o que acontece ali. Então você tem que fazer a leitura. Porque o que o mundo contemporâneo faz? E a capoeira ela vai em outra via. O mundo contemporâneo ele te dá uma coisa muito certa. Sempre 1 mais 1 vai dar 2. Isso aqui, bacana, óbvio, é muito bom isso, essa parte cartesiana, sistemática, tudo legal. Mas você vai ver que, às vezes, esse processo de 1 mais 2, 1 mais 1 vai dar 2, mas às vezes você vai harmonizar, você vai gerar uma capa, onde a metáfora é isso, né? A comparação oculta, né? É uma comparação oculta, então, uma figura de linguagem, que aí você já fala que o resultado 2, ele vai por outro caminho. Não é essa linha reta. Sim, e sim. A capoeira é exatamente... Quando a gente vê a capoeira, a pessoa que não faz capoeira, até mesmo a gente, óbvio, a capoeira é circular. Ela é mais circular do que direta. Verdade. Ela é mais circular. E isso que é a parte da circularidade. Olha o mundo, olha o planeta onde a gente está nisso daqui, entendeu? Aí você pega o círculo, você vai ver que ele é indeformável, ele vai se deformando, mas ele abre para cá, para outro formato, né, de figura geométrica. Ele faz assim, ó, o círculo, ele começa a se moldar. É igual a água. Olha, a água está nesse recipiente aí está dessa forma. Mas se você botou nesse, já está nessa forma. Se você espalhou aqui, ela vai para essa forma. Então, a capoeira, ela te dá... Óbvio que isso é um processo, né? Eu estou dizendo assim, eu estou falando que são 41 anos dedicados à capoeira de uma forma bem profunda, vou dizer, bem profunda mesmo. E isso você vai... fazendo esse tipo de analogia no processo, que às vezes a pessoa que está enxergando aí, vocês que estão ouvindo, pô, o Balão está viajando legal, mas é verdade, galera, a minha vida é feita disso. Porque dentro da capoeira hoje você consegue ver assim, de vários ângulos, né? Você vê ali a beleza, você vê o sabor, até cor você daria, como você trouxe, a terra. Então aí a sua vivência realmente é muito mais profunda, cheiro, tudo. Agora, aproveitando isso, Balão, eu acho que a gente não pode deixar de falar aqui de uma coisa que é super importante. Durante a sua caminhada, você já ativou aí, você já ajudou milhares de crianças, jovens, adultos, transformando a vida dessas pessoas. Então eu quero que você fale um pouco sobre esse movimento, que é um movimento social de inclusão, que é também de fazer com que essas pessoas se sintam pertencentes e também, né, aprendam a dar, se doar, a fazer, através do seu próprio meio, né, no qual você convive, no qual você prepara essas pessoas também. Então, dentro do que eu conheço do seu projeto, é muito rico nisso, né? Você traz essa questão da cidadania muito forte. Então, eu queria que você explicasse um pouco mais sobre isso. Então, como eu falei, eu venho de uma escola de capoeira que é o Quilombolas. Então, ali o Quilombolas, ele me deu uma oportunidade muito grande. Eu venho, óbvio, eu nasci em Brotas e tudo, então a convivência. Então, a capoeira, ela fecha esse processo de relacionamento e tentar entender melhor outras esferas, né? Outras camadas sociais dentro disso. E para você entender, você tem que se relacionar. Tá? Então, disso surge o Capoeiragem Mirim, é o projeto social que tem 31 anos também. Eu comecei muito novo, com 24 anos de idade, o Capoeiragem Mirim. Tá? Então, isso daí é uma forma de devolução. Essa capoeiragem mirim, as crianças, como é que é? Então, é um projeto social. Ela participa gratuitamente? Sim, elas participam gratuitamente do projeto, né? Então, isso eu comecei de uma maneira muito 100% voluntária e com um amor imenso envolvido, mas eu vi que nenhum projeto social, Dea, ele consegue ter perenidade se você realmente não aparelhar ele, ou seja, organizar. Sim, com certeza. E aí,
dentro dessa perspectiva, eu sou um dos fundadores da escola CTE Capoeiragem, que é o Centro de Treinamento e Estudos da Capoeiragem. Capoeiragem é sinônimo de capoeira praticamente. Tá? E nisso, nós montamos a OSC, a ONG Instituto CTE Capoeiragem, que é a pessoa jurídica daqui do Brasil mais forte. Nossa escola é internacional, aí a gente pode conversar sobre esse outro processo depois da mundialização da capoeira. E com isso, a gente vai, primeiro, com essas crianças, a gente vai, com dinheiro ou sem dinheiro, a gente faz. Então, na nossa escola, são uma média de 220 crianças e jovens que estão aqui em Salvador, uma média de 220 crianças. Qual a idade dessas crianças, Balão? Aí tem criança de 3 anos até adolescentes de 16, 17 anos. Olha, que legal. Entendeu? Aí já parte para o capoeiragem jovem, mas é proveniente do capoeiragem projeto, mirim. Né? É proveniente. Então, como você falou, o que dá sentido à vida é quando você está servindo. A verdade é essa. Servir não tem para onde ir. Incrível. Mas eu quero receber. Cara, vai receber. E às vezes a gente não consegue, aí que vem essas metáforas, as partes simbólicas da vida. A gente está recebendo, só que a gente não está entendendo aquilo que está sendo concebido para a gente. Porque a gente está em outra esfera, a gente quer outra parada que às vezes não era aquilo da nossa vida. E a gente às vezes não fez, a gente não consegue essa compreensão. Eu passei muito por isso, né? Até entender, por exemplo, eu tive... mas tem uma hora que você desperta e que você passa a olhar de uma outra forma. Tem gente que não desperta, muda o olhar. Vida. Mas dentro da forma que você está inserido, você consegue, porque já existe um olhar diferenciado. Na sua própria fala, no seu movimento já dá para ver. Então, hoje você consegue perceber melhor do que muita gente, de fato, que não está tão inseridos em muitas coisas, entende? Mas aí, volto de novo. É porque eu acreditei no meu sonho. Exatamente. Entendeu? E isso, você viver dignamente de uma arte, que é uma arte que foi e ainda continua sendo menos, mas é ainda subjugada, porque é uma arte que, primeira coisa, é uma arte que veio de negros. Né? Pessoas escravizadas, depois que já foi abolida a escravidão, entre aspas, mas continua ainda sendo aquelas pessoas que estão na periferia, porque o próprio sistema coloca elas na periferia. Pronto. Aí outra coisa, ela é brasileira. Aí a gente mesmo, aquela velha história que a gente não dá muito valor às coisas que estão aqui. Depois a gente vai comentar sobre essa parte de mundialização da capoeira, que ela é melhor vista lá fora do que aqui. É inacreditável isso. Depois a gente comenta sobre isso. Mas, com todo esse processo, quando você tem a sintonia e tem aquela mensagem divina, né? A mensagem, e eu consegui entender essa mensagem de Deus, pelo menos na minha vida, eu segui na minha missão. E eu falo, cara, foi a melhor coisa que aconteceu em termos desse relacionamento no geral, né? Eu ser filho de meu pai e minha mãe, ter meus filhos, minha esposa, os amigos, enfim, tudo isso aqui, óbvio que são as graças iniciais divinas, mas depois disso vai se perpetuando para outros processos de vida, e a capoeira, ela me deu, assim, ela selou meu sentido de vida. A verdade é essa. Ela selou meu sentido de vida nisso. E hoje você está dando sentido para outras pessoas. Pronto. Né? Aí, nesse processo, eu quis cada vez mais servir. Né? E a gente vai muito nisso. Eu e Flávia, diversos alunos que eu tenho, alunos e alunas, muitas mulheres, assim, excelentes capoeiristas, lideranças de núcleos da nossa escola, no exterior, mulheres estrangeiras, enfim. E essas crianças e jovens, isso aqui. Então, o Capoeiragem Mirim, ele vai dentro dessa estrutura de trabalho que a gente vai cada vez mais projetando essas crianças e jovens para elas se entenderem dentro do aspecto de cidadania. Esse é o ponto básico do processo da nossa escola. É a gente se entender como cidadã. Soteropolitana, baiana, brasileira, latino-americana, ou alemã, ou belga, sem nenhum problema. A capoeira, a gente tem muitas crianças espalhadas aí pelo mundo também, em outros núcleos, depois a gente conversa sobre isso, mas aqui existe esse furo educacional muito grande. E a capoeira é uma grande ferramenta educacional, só que é a ferramenta educacional holística. Então as pessoas pensam que a palavra holística é ligado ao Oriente, uma coisa ligada à espiritualidade também, pode ser, mas a palavra holística ela concebe uma perspectiva mais plena no processo. Então a capoeira, ela é educação plena, onde a gente sim trabalha aspectos cartesianos, mas a gente sempre deixa aquele molho popular,
o molho que está ali dentro ali de uma parte muito lúdica, que é importante essa ludicidade para trabalhar com criança. Não é à toa que nós também montamos um método de ensino para trabalhar com crianças. E todos os alunos da nossa escola que já trabalham ou fazem serviço de monitoria, voluntariado, eles passam anualmente por um curso chamado MEC, Método de Ensino para Criança. É um curso do MEC. Então, a gente aparelha a escola também. Né? A escola da gente é aparelhada também dentro desse processo, porque isso, cada vez mais, a gente consegue ativar procedimentos que as pessoas elas se entendam. Não é à toa que eu estou falando de escola, tá vendo? Estou falando de escola, então a escola é um local de aprendizado, um local de receber muita informação. Então, a gente faz isso de uma maneira também muito organizada aqui. E essas crianças, a gente consegue que cada vez mais, dentro desses processos organizados, mais processos lúdicos, através de ludicidade, né, essa parte holística é isso, essas crianças elas se entendem da mesma forma que eu consegui me compreender também como soteropolitano, baiano, brasileiro, da América Latina, e principalmente essas crianças do projeto social que elas são subjugadas diante da sociedade, porque os pais delas são subjugados. Só que quando você dá um sentido para elas, nisso daqui, aos poucos, elas começam, tem uma coisa que é muito forte isso, a autoestima é ativada. Ótimo, bom trabalho. E a autoestima ativada, você escala montanhas. Com certeza. Isso é força, né, para o ser humano. Isso é muito força, porque aí volta de novo o processo espiritual de autoconhecimento, daquilo da capoeira. E aí você vai vendo diversas coisas que, às vezes... não só essas crianças que estão aí... Então, elas olham assim, é como se elas conhecessem as suas origens, a sua história real, e dentro disso, ela também se fortalece dentro do que ela está vendo. Perfeito. Que ela se enxerga e ela cria uma força de identidade. Porque, é como você falou, ela se enxerga e tem a conexão. Existe a conexão. Sim. Entendeu? Então, a capoeira, ela é esporte? Mas ela é cultura, ela é ancestralidade, ela tem toda essa formação antropológica no processo de entendimento de mundo, né, do mundo. E uma coisa, por exemplo, o MEC... Só uma coisa assim, te cortando, sabe, muito interessante você trazer isso, porque a ideia que a gente tem da capoeira, eu estou te falando pela minha parte leiga, né, não depois que eu conheci vocês, antes, era que era apenas um movimento que tinha muita malandragem. E aí você traz esse lado que é tão amoroso, assim, e ao mesmo tempo tão direcionado, né, para uma transformação, para como você trouxe aí, um autoconhecimento, ao mesmo tempo autoconfiança, né, que você está trabalhando nessas crianças, que por mais que tenha um pouco da ginga do malandro e tal, mas ela é muito pouca. Né? Comparada a toda essa beleza aí, todo esse trabalho que você está trazendo e visão. Eu vou falar uma coisa para você, olha só que isso tudo, o poder da capoeira é transformador. Às vezes vocês vão pensar que eu sou doido, eu não sou doido não, cara, isso rola na minha vida mesmo. A palavra malandro, sabia que não é pejorativo na capoeira? Não é? Não é pejorativo. Legal. A palavra vadiagem não é pejorativo, é ao contrário. É a palavra que tem uma grande significância. Por exemplo, você fala, pô, aquela pessoa ali tem uma malandragem legal no jogo. Sim, pô, significa que ele é esperto, ele é isso? Esperto. Olha só. Olha, porque é dicionário, né? Como ela muda a linguagem do meio, sem dúvida. Exatamente, porque a linguagem do meio, de forma geral, é essa conotação pejorativa. Mas na capoeira, não. Ela é de uma elevação. E é legal a gente trazer isso para mudar um pouco a visão de quem pensa assim. Exatamente. Né? Exato. E talvez tenha um preconceito, ou acha que é só malandragem, e na verdade não é. Exatamente. Não, é a malandragem, mas essa malandragem... De outra forma, pronto. Não é essa malandragem. É a vadiação, fazer, pô, vadiação vem de vadio. Exatamente. A gente, uma coisa que é super bacana na capoeira é que a gente transforma o mundo de cabeça para baixo. O que a gente faz? A bananeira, né? Sim, Pá, sim. aí você enxerga o mundo por outros prismas, você fica de cabeça para baixo. Isso. E com isso, óbvio, aí tem várias coisas que são positivas. Primeiro, o olhar mais amplo, filosófico, mas também, quando você está de cabeça para baixo, você irriga seu cérebro, que poucas vezes a gente está de cabeça... É verdade. Você faz irrigação. Importante. Então, várias doenças que estão hoje em dia, como as Alzheimer e tantas doenças aí, você melhora. Outra coisa também, fortalecimento dos membros superiores. Hoje em dia tem crossfit, tem um bocado de coisa. Tudo legal, viu, galera? Massa, crossfit, calistenia...
Tudo show. Capoeira já faz isso há muito tempo, cara, entendeu? E o balão e o abdômen fica incrível. Tudo, é o corpo. É o corpo, porque a gente mexe muito. Não, e outra coisa, a mobilidade também, tá? Essa questão da perna, né? Tudo. A capoeira... levanta... essas valências físicas é inacreditável na capoeira. É inacreditável. E isso... o que a gente faz com essas crianças e esses jovens do Capoeira de Mirim, tantos outros também, mas do Capoeira de Mirim, onde a gente está falando dessa parte mais social, que a gente está falando mais, que são crianças subjugadas, então isso tem o lado muito forte do coração envolvido. Óbvio, qualquer criança tem um coração envolvido, mas aquelas que não têm oportunidade, e esse olhar que a gente tem, e teve lá atrás e tem, de querer abraçar e trazer essas crianças para junto, e harmonizar com várias pessoas de vários níveis, estratos sociais. Que a capoeira é isso. Na hora da roda, cara, eu não quero saber se você é preto, amarelo, branco, se você é do candomblé, se você é... iguais, né? Na roda não tem isso, Dea. Te dou 100% de certeza. Porque se você subjugar, você vai ser o primeiro a tomar uma rasteira e de você mesmo. Né? Tem um mestre que fala, o mestre Taponha fala assim, cara, a pior rasteira é quando você cai em si mesmo. É verdade. É a pior rasteira. Quando, eu não sou aquela pessoa, eu tô querendo fazer aquilo, mas eu não sou aquilo que eu penso. Então, isso tudo são relações que a gente volta de novo para essa parte de autoconhecimento e tudo a ver com o seu programa em relação a esse processo, porque a capoeira, de repente, as pessoas, não sei, nunca ouviram falar com essa parte mais profunda. Ela é uma arte marcial, pessoal. Dentro da parte arte, como se fosse aqui, ó, um guarda-chuva, ela tem aquela haste principal do guarda-chuva, que a haste é a arte. E as outras, a haste é o que segura o guarda-chuva, que é a parte marcial, a parte filosófica, a parte cultural, a parte educacional, enfim. E dentro dessa estrutura de arte marcial, ela tem tudo aquilo que a gente vê do judô, do karatê, de várias artes marciais dignificantes também. A capoeira tem a mesma dignidade dentro desse processo. Ela traz foco também, né? Muito Porque forte. O momento, outra coisa que é boa de toda a arte, de todo jogo, toda a luta, é que você tem que estar no estado de presença. Não tem como você estar ali lutando, né, na roda sem estar presente. Desconcentrado. Porque senão você toma uma... Né? Exatamente. E aí já era. Então, exatamente. Assim, e isso é bom para praticar, né? Isso pra quem tudo, precisa de foco, né? Exatamente. Entendeu? Você vê várias pessoas hoje em dia que fazem... Você vê grandes empresários, executivos e tudo, que fazem o triatlo hoje em dia, né? Ironman e tudo. Minha filha Clarinha, por sinal, dá um beijo para meus filhos, para minha esposa que está ali, ó. Minha filha Clarinha, Bernardo. Clarinha falando, pai, tem várias pessoas fazendo assim, que são megas executivos e tudo, fazendo Ironman, porque eles querem mostrar que também eles têm um desempenho em outra estrutura, em outros locais, nisso daqui, né? O mundo é do desempenho. Tem até um livro que a gente estava conversando, né? Recentemente, que e agora esqueci o nome do livro, que é de um coreano, vou lembrar aqui de novo. E aí, que fala da sociedade do desempenho, fazendo essa analogia, né, entre as duas. Mas o que acontece é que as pessoas elas querem se mostrar assim, e às vezes ela precisa de um fator externo que faça essa ligação para ela se apresentar. No caso, quando você tem uma coisa visceral, você não precisa fazer isso, porque está dentro de você e o negócio já está conectado com você. Isso. Então, isso é uma coisa que acontece na minha vida e isso a gente cada vez mais vai tentando mostrar para essas crianças e para os adultos, porque a gente está falando do Capoeiragem de Mirim, que é o projeto social. Mas a gente tem muitas crianças pagantes também, que a gente as aulas são iguais. Nas escolas também, né? Escolas, mas só que a gente concentrou, porque a gente tem uma academia, quem quiser fazer capoeira, depois eu vou passar no Costa Azul, uma academia só de capoeira, tá, pessoal? 15 horários nós temos lá, crianças, adultos. A gente não para nesse processo. Não vai faltar, recebemos estrangeiros do que é parte do mundo, uma relação que vem com uma relação muito multirracial, né? Essa parte da capoeira, ela provoca desde a sua essência. Eu quero até trazer isso aí, essa questão que é bela também. Eu sempre falo a palavra bela porque eu sou apaixonada, gente. Eu acho a capoeira uma beleza, assim, de ver, de ouvir, de sentir. Então eu vibro realmente. Tive a oportunidade de fazer pouco tempo, então para mim é maravilhoso, assim. Assim, vocês conseguiram hoje fazer um trabalho maravilhoso que está fora do Brasil, né? Hoje vocês, como você trouxe aí algumas falas, então internacionalmente a capoeira ela é bem vista, ela tem força também.
Ou não? Existe uma diferença entre o Brasil e fora do a Brasil? A capoeira está em mais de 170 países, ou seja, a ONU cataloga 197 países, catalogado pela ONU. Bacana. A capoeira está em quase todos os países do mundo, mas não é de um efeito grandioso, é aquela pessoa fazendo um movimento e Tem tudo. países que são mais fortes, né? Muito. Tem países que você vai pegar, por exemplo, os países da Europa, muito forte. Você vai pegar a França, a Alemanha, muito forte. A capoeira na Alemanha, a gente tem núcleo na Alemanha há muitos anos também. Então, você vai pegar também aqui da América do Sul, Colômbia, Argentina, Chile. A próxima semana mesmo a gente está no evento mundial, eu e Flávia, aqui no sul da Bahia, que é no Arraial da Ajuda, do mestre Railson. A escola dele está inserida em vários locais também, pessoal daqui da América do Sul, muito forte. Então, toda essa mundialização da capoeira, nós temos uma coisa que é muito forte, que foram os shows folclóricos. Os shows folclóricos tem uma figura que é de grande importância, a professora Emília Biancardi, é uma grande folclorista. Eu sou amigo dela, a professora está com um pouco mais de 80 anos, e ela que iniciou esse processo de mundialização da capoeira através do show folclórico chamado Viva Bahia. Então ela levou vários capoeiristas para o exterior e alguns capoeiristas não voltaram. Meu irmão ficou por lá. Semana passada estava o mestre... Semana passada não. Essa semana estava o mestre Amém, que fez o filme Esporte Sangrento no início da década de 90. O mestre Amém, que é de Los Angeles, e ele foi através do Viva Bahia e fez balão, foi por lá, ficou em Nova York primeiro, depois foi para Los Angeles e conseguiu fazer esse filme, que é super famoso esse filme, viu? Esporte Sangrento, pessoal, pode ver, o mestre Amém, entendeu? Então, você vê que década de 90, a gente está falando de mais de 30 anos atrás, esse filme só com o mote do filme era capoeira, nisso daqui. Então, com essa mundialização, a gente conseguiu realmente que até o brasileiro ele enxergasse a capoeira diferente. Porque às vezes quando você chega em Paris, aí tá na Torre Eiffel, tem uma roda de capoeira, caramba, porra. Aí você tem a identificação. Bacana. Eu falo assim, caramba, tem uma roda de capoeira. Então, só que isso daí é desse processo que você está vendo, assim, aquela exibição, vamos dizer, a roda de capoeira. Mas quando você vê os trabalhos educacionais, é muito forte, né? A gente tem, nossa escola esse ano está com uma previsão de passar 4.000 pessoas pela nossa escola, né? De janeiro até dezembro, a gente está com essa previsão agora, pelo crescimento que está tendo. 80% de crianças, então a gente está falando de 3.200 crianças e jovens que passam pela nossa escola no ano, nisso daqui. Muita gente, hein, que vocês estão tocando muita, e tem uma responsabilidade, uma responsabilidade grande, com certeza. Tudo são mecanismos que, isso tudo a gente pega esses mecanismos que são provenientes daqui, de Salvador, da Bahia. A nossa escola é uma escola de capoeira contemporânea baiana, da Bahia. E isso tudo a gente mostra, essa baianidade Nagô, entendeu? A gente vai cada vez mais mostrando. E eles ficam encantados e encantadas com isso. O pessoal fica lá fora dela. Isso aí eu acho que essa questão da música com o movimento, né, faz com que eles fiquem fascinados. É exótico. Né? É exótico, porque pra gente é normal, cara. Mas pra uma pessoa que nunca viu, fez, o que é isso? Aqueles instrumentos, o pessoal rodando uma roda, cantando, todo mundo junto, uma alegria. O pessoal fica assim. Lá fora, eu tava falando isso aqui, eu acho que tem mais mulheres do que homens fazendo capoeira. Só pra você saber. É no achismo, no olho. Eu rodo muito, né? Então, eu acabei de chegar da Europa. Tem alguma facilidade, assim? Porque eu vejo o movimento do corpo, tem algumas pessoas que dão saltos. A mulher é melhor pra isso? A mulher, no início, ela pega mais rápido a capoeira, porque ela tem a parte muito corporal ligada à dança. Pega mais rápido. Sim. Mas depois entra a parte luta. Aí o homem, ele consegue... Inclusive, eu tenho até uma dúvida sobre isso. A capoeira, na verdade, naquela época atrás, ainda a época da escravidão, ela começou aqui como uma luta ou já mesmo uma dança? Mas é exatamente... Qual foi a história? É exatamente o que a gente conhece com a história aí. Todos vocês conhecem. É o quê? A dança é para transvestir a luta. Sim. É a camuflagem. É exatamente aquilo ali. Na hora que o cara vinha, o opressor estava ali, pô, irmão... Bora fingir que a gente está brincando para a gente não mostrar que está treinando aqui uma luta, uma arte marcial. Então, é exatamente... Mas a luta tinha intenção de defesa também? Total. Não entre só os capoeiristas. Total. Mas por isso que ela é uma arte marcial. A capoeira é arte marcial, porque a palavra marcial vem de Marte. Para eles se defenderem. Para se defender. É uma arte de defesa. Arte marcial vem de Marte, o deus romano da guerra. Então, é exatamente isso. Então é guerra? Não. Peraí, calma.
o princípio básico, não vou falar todas, mas as artes marciais que eu conheço é a defesa. Princípio básico é a defesa. Por exemplo, o princípio de defesa pessoal é defesa. Com certeza. Não é o ataque, Não né? é o ataque primeiro. Exatamente. É primeiro você saber se defender, se guarnecer. Então, a capoeira, o princípio básico é disso daqui, tá? Então, mas só que antes, para você chegar nisso de uma forma mais acirrada, isso aí você passa pelo processo da luta, da dança. É a ginga. Então, vocês, mulheres, a malemolência que vocês têm é maior do que a do homem. O homem é meio travadão, né? Pra tirar retadão também. Mas isso daí gera uma conjuntura mais harmônica para o corpo feminino, isso aí. Mas depois o que eu vejo, mas olha que isso está diminuindo também, porque muitas mulheres jogando capoeira pra caramba, muito forte mesmo. E, Os saltos foi uma adaptação? Foi uma adaptação. Foi uma adaptação. Dessa forma que você fez, sim. Mas lá atrás, por exemplo, a gente vai falar... A primeira foi a de Angola, não? Não, na verdade, assim, ó, o que aconteceu é que a capoeira na senzala a gente não tem nenhum tipo de registro. Mas... Ela era mais rasteira, né? Não é isso que eu quero falar. Eu estou dizendo assim, em termos de registro, a gente sabe que aconteceu, mas muito por questões que a gente vai pressupor que existiu aquela célula ali, mas a gente não tem registros ali. Sim. A gente pega mais a capoeira chamada urbana. O que é a capoeira urbana? Século XIX. Na primeira metade do século XIX, sim, mas na segunda metade você consegue já ter registro. Século XX, registros e tudo. Por exemplo, o berimbau... Eu ia perguntar agora do berimbau. O berimbau, você não vê registros do final do século XIX. Você vê um registro rápido sobre Besouro Mangangá, né? Eternizado também em músicas de Caetano Veloso. Gilberto Gil fala, principalmente Caetano Veloso, sobre o Besouro Mangangá, que é daqui do Recôncavo, um capoeirista, um lendário capoeirista, que... Teve um registro aqui que ele foi pegar o berimbau dele dentro de uma delegacia de polícia aqui em Salvador, apesar de ser Santo Amaro. Né? Tem um registro, isso aí da segunda metade, da 1910, mais ou menos. Mas o que Então significa que a capoeira pode não ter sido iniciada com essa musicalidade? Não, junto? com o berimbau não. Não foi não. Aí com certeza. Que era desde o começo. Aí não. Agora tinha a musicalidade, mas os instrumentos, eles foram incorporados, né? Sim, eles foram sendo incorporados. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. O pandeiro, ele é árabe. O pandeiro é trazido pelos portugueses, entendeu? É árabe, porque os portugueses, a Península Ibérica, ela teve ali uma invasão muçulmana durante muito tempo, a Península Ibérica. Então, traz isso daqui. O atabaque já vem de origem africana, né? Apesar de o atabaque, entende, o tambor, não o atabaque, o tambor. O tambor é um instrumento milenar de várias culturas, mas chega aqui com essa concepção pela parte dos africanos, que eles mesmos fazem com tronco de árvores, isso tudo. O berimbau já é africano também. Mas o berimbau, qual era a concepção do berimbau antes? Era um instrumento de venda de produtos para chamar, como tem o taboqueiro, o triângulo. O berimbau era feito para isso, não era para dentro da capoeira. Ele foi incorporado. Não se tem ainda um trabalho profundo para dizer quando aconteceu isso. Quando aconteceu, que uma data exata, ou pelo menos assim, mais ou menos, qual foi a década. A gente, particularmente, assim, é meio difícil. Mas é bom para saber, mas isso é irrelevante. O grande lance é que ele harmonizou no processo. Exatamente. É uma peça importante. É, né? Muito importante. Ele é o instrumento mor da capoeira, entendeu? E é muito legal, porque é tão simples, é um monocórdio, né? E aí, como a gente extrai diversos sons desse monocórdio. E como isso é o condutor de uma arte de expressão. Que aí vai, porque, como eu falei, o berimbau, quem está conectado à base, que a gente chama da bateria, né? A bateria são os instrumentos, a orquestra. Você vê, o seu corpo, ele está manejado, ele é manejado pela orquestra. Então, isso... É aquela questão da vibração do berimbau, da música vai... Isso é muito forte dela. Te dando aquela motivação, né? E levando o seu corpo. Imagine, cara, você vê que dançar que é super bacana. Às vezes as pessoas dizem, pô, não sei dançar. Pô, você nunca tentou, né? Você fala assim, né? Você até não sabe agora, porque você nunca tentou. Se você vai, cara, nisso daqui. Então a capoeira, ela oportuniza a pessoa a ter esse jogo de corpo mais bacana. Ela tocar um instrumento que às vezes as pessoas não tiveram oportunidade, porque o instrumento popular, ele é muito mais fácil do que esse instrumento clássico, um violão. Você vai pegar
O berimbau não, que não é tão fácil assim por conta do equilíbrio e tudo. Mas você vai pegar um pandeiro, um atabaque, um agogô, um reco-reco, ele é mais fácil que um violão, sem dúvida alguma, entendeu? Então, nisso você vai pegando o ritmo também. A pessoa nunca teve a oportunidade de tocar um pandeiro. Eu nunca toquei um pandeiro. Eu digo, mas você vai fazer aqui. Aí, em uma aula, eu ensino ela a bater o pandeiro, tocar o pandeiro de uma forma simples. Em uma aula que ela está fazendo, então ela fala, caramba, mas porque não é que seja uma coisa simplista, a pessoa é simplista, ou uma coisa simplória, entendeu? Ela é simples. A parte popular é simples. Não é simplória. Não é simplória, o simplório é uma coisa ruim. Não, ela é simples. E dessa simplicidade, a gente extrai vários tipos de mecanismos disso daqui. Exatamente. E aí são os voos. Por exemplo, a capoeira, ela é conectada ao samba, ela é conectada ao maculelê, ela é conectada à puxada de rede. Tem muita coisa, a puxada de rede, que é uma coisa natural aqui da Pituba, onde está aqui, ó. Ali, ó. Aqui próximo onde a gente está, aqui era a puxada do xarel, cara. E é eternizada nas músicas também de Dorival Caymmi. Eu quero até aproveitar que você trouxe a questão da música. Tem um projeto de vocês que eu sou apaixonada, que é a capoeiragem musical. E aí, qual foi a ideia desse projeto? Tudo surge das rodas, viu, Dé? Tudo ali, né? Tudo é da roda. É roda. Tendo criatividade, vai se inspirando. Exatamente, a parada surge. É essa relação visceral no processo. E aí, cada vez mais, as possibilidades vão abrindo. Surge da roda, literalmente mesmo. Quando você vê, né? A pessoa, às vezes, ela cantou uma música que não era da capoeira mesmo, e veio da música popular brasileira, só que a pessoa incorporou na roda de capoeira. Aí você vê já essas relações. Então, o capoeiragem musical, ele surge dessa perspectiva que é natural. Por exemplo, tem um livro chamado Capoeira Angola, de Valdelir Rego, 1968. Eu tenho esse livro, a primeira edição desse livro. Ele já coloca um capítulo da influência da capoeira na música popular brasileira. Sim, com certeza. Vários, inúmeros. Você pega Birimbau, de Baden-Powell e Vinícius de Moraes. Você vai pegar Água de Bebê, de Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Você pega Jair Rodrigues cantando várias músicas. Você pega Clara Nunes. A gente tem um repertório gigante. E o que é o projeto? É exatamente isso. Através de Reinaldo, né, Reinaldinho Esterraçama, que é um mestre de capoeira também, um grande artista. Eu, Flávia e Reinaldo, a gente se junta para fazer um projeto musical contemplando exatamente isso, né, pegando instrumentos da capoeira junto com os instrumentos universais, baixo, guitarra, violão, bateria. E aí a gente canta as músicas que a capoeira influenciou, música da MPB, música do samba, do Axé Music, várias. Aí tem Ivete Sangalo que a gente canta, Olodum. E a música da capoeira também, né? Vocês envolvem. E aí também, a gente pega a né? música da capoeira e ressignifica para um ritmo desse. Bacana. Seja da MPB, seja do samba. Olha, é muito bonito, viu? E aí ele faz todo essa... E aí o que tem disso? A gente chama as crianças para isso também. E a gente está começando a compor músicas também autorais do projeto. A gente fez uma música infantil, que é chamada Barquinho Popopó, que eu fiz com minha família, que eu falo para vocês fazerem também, viu? De Paripe ali, tá? Vocês vão pegar o barquinho e vão para Ilha de Maré, o chamado Barquinho Popopó. Aí a gente fez uma música assim, ó. Vou para a Ilha de Maré no Popopó, vou para a Ilha de Maré no Popopó, pé de passarinho, pé de peixinho, piranha não morde o anzol, popopó do motorzinho, pupupu dei um pulinho, já tô dentro do barquinho, navegar com Roquelício, marinheiro de ofício, navegando sobre o sol, no barquinho popopó. Cadê o berimbau para chegar? Rapaz, esqueci o berimbau, foi mesmo. Agora que eu lembrei. Agora, essa música, ela é para rodas de capoeira? Ela é pronto, para tudo. Para tudo, né? É para tudo. Que gente é bem bacana com o berimbau, ela é né? linda essa música, foi uma composição que eu fiz junto com o Reinaldo e a filha dele, Maria Clara. Que legal. Aí a gente tem outra composição sobre os 3 reis nordestinos, né? Sim. Que é eu, Flávia e... Imagina vocês juntos, deve ser uma criatividade. Ah, meu irmão, é uma loucura. E ele e Flávia me deixam maluco. Imagino. Agora, aproveitando isso, assim, quais são os sonhos, os próximos projetos? Onde vocês querem, né, chegar? Assim, que mais vocês têm aí? Porque pulsando dentro do coração de vocês, dentro da capoeira. Nós somos de uma escola que a gente tem um motivo para existir. Então, Sim. Isso é super bacana. Nós temos um motivo, a gente tem um objetivo, né? Então, eu tenho um grande parceiro, que é cofundador da escola, que é o Mestre Papa, até chegou, é da Suíça, o nosso núcleo da Suíça. Então, a gente cada vez mais está aparelhando aqui a parte institucional para que esses projetos tomem cada vez mais conjuntura. Porque
Os patrocinadores, o poder público, são aquelas três instâncias, né? É o primeiro setor, o setor público, o segundo setor, o setor privado, e nós, o terceiro setor. A gente tem que puxar esses dois setores para junto da gente. A gente está fazendo isso muito bem. Por exemplo, o Capoeiragem Mirim, agora a gente conseguiu, através do Ministério do Esporte, lei de incentivo, aprovar o projeto no Ministério do Esporte do Capoeiragem Mirim daqui da Matriz, tá? Para 60 crianças inicialmente, e a gente conseguiu captar patrocínio com a Icatu Seguros, uma das maiores empresas de seguros do país. Então, eles já estão acreditando nisso. Só que você precisa realmente ter robustez, e você precisa ter entrega, prestação de contas. Então, cada vez mais, esses nossos projetos, o que a gente vê para o futuro, cada vez mais consolidar essas vias institucionais e profissionais da nossa escola, porque o mundo pede isso. A gente não pode deixar... a capoeira é muito bela, tudo muito belo isso, mas as pessoas... Mas tem um projeto social, né, humano, muito forte por dentro. Tem forte, disso, né? mas você precisa lastrear. Você não pode só ficar na força do amor. Com certeza. O amor na hora de uma reunião... Tem que ter ação, tem que ter movimento, sem dúvida. E tem que ter lastro institucional e profissional. Sim. Você tem que ter uma equipe que saiba fazer esse trabalho nisso daqui, entendeu? Isso é muito importante, porque o patrocinador, ele fala assim, ó, esse pessoal está mostrando o projeto, eles têm solidez, eles vão fazer a entrega e eles vão prestar conta de uma maneira dignificante. Isso aqui. Então, isso tudo, a gente consegue gerar uma entrega super positiva. Já tiveram outras empresas que estão com a gente também. Né? E que bom que você incentiva esse movimento, para as pessoas acreditarem, as empresas acreditarem. Exatamente. Né? Isso e por sinal, eu estou na fase final agora de finalizar um livro sobre o Capoeiragem Mirim. Eu mostrando como a capoeira... Tá na hora, hein? Como a capoeira é forte para crianças e jovens e com dados estatísticos. Porque esse é do projeto social que a gente fez em Camaçari, com outro patrocinador que a gente já fez através do Faz Cultura, que é lei de incentivo. Então, esse livro vai fazer o quê? E o final do meu livro é exatamente provocação, fazendo uma provocação para a gente da capoeira, que a gente tem condições de fazer isso, fazendo provocação para o primeiro setor, o setor público vai dizer que sim, a gente tem condições, e o setor privado também, que nós temos. Porque a lei de incentivo é muito bacana, essas leis de incentivo, que une os três setores. Ou seja, o Estado, a isenção fiscal, né? Ele se isenta de receber aquele imposto. O segundo setor já vai bancar o imposto, ele destina para o projeto, e a gente, que é o terceiro setor, que tem propriedade em se fazer execução do projeto, a gente executa, Você cara. faz a mão de obra, a gente tem que fazer. E eu vou te falar uma coisa, Dé. Bacana isso. Eu vou te falar, o Estado, tem muitos locais que o Estado não entra, e nós, do terceiro setor, a gente está lá dentro, em muitas comunidades. Em muitas comunidades, às vezes que o negócio está pesado lá dentro, a capoeira está lá dentro, cara. Com certeza. E o Estado... Isso é bem interessante, porque vocês conseguem lá dentro fazer esse contágio positivo que você tem. Que é, exatamente, esse contágio positivo faz a transformação. Exatamente. Né? Você está levando aí virtudes, qualificações, coisas que são importantes para esse povo. Porque quando você entra consegue ser infiltrado nisso, você leva um pouco de coisas boas, né? Exatamente. E a gente precisa estar, né, exatamente. E eu vou te falar, Dea, dentro das comunidades, isso aí eu te falo com a propriedade de uma pessoa que está há muito tempo nesse processo com a capoeira, e através do Capoeiragem Mirim, tem muito mais pessoas boas do que, às vezes, pessoas ruins. Sim. Pessoas ruins tem tudo que é canto, cara, mas só que o que acontece? O que a gente vê? As coisas na comunidade, a porrada comendo para tudo que é lado. Mas é o seguinte, cara... Tem muitas famílias ali dentro. Muitas pessoas, a maioria são pessoas trabalhadoras, dignificantes. Elas precisam de oportunidade. E o Capoeiragem Mirim, ela gera essa oportunidade. Eu tenho alunos do Capoeiragem Mirim espalhados pelo mundo, Dea, espalhados em outros. E não só através da capoeira, e outros que, pelo esse efeito de cidadania, falam assim, já bateu para o balão, obrigado por eu ter passado pelo Capoeiragem Mirim, porque aquele ensinamento de vários pontos de reflexão que você às vezes dava uma apertada, que eu não sou fácil também, não. Tem que ter disciplina, eu não sou fácil, não. Eu sou aqui é lé com cré no processo. Entre o engenheiro civil aí na hora. Não, mas exatamente, mas com processo de amor. Entendeu? Claro, mas puxar a orelha não é um processo de ódio, não, é de amor. Exatamente. E segurar, porque, como a gente fala para eles, a gente quer o melhor de vocês. E se vocês estão aqui, seus pais estão acreditando e vocês estão gostando, segura a onda aqui, vamos aqui. Entendeu? Então, não é fácil, porque o mundo onde eles vivem realmente é um mundo que a gente vê, tem poucas
poucas pessoas que fazem coisas ruins nas comunidades tem, mas às vezes a coisa ruim é tão forte, cara, que parece que certeza. aquilo ali é a maior massa, e não é, mas consegue influenciar, entendeu? Não, e bacana que você leva também para essas pessoas que estão lá, que existe sim possibilidades, como você disse, oportunidade, entendeu? Tem pessoas que sim, que olham para eles e que pode gerar essa oportunidade. Educação, para mim, é fundamental. O que as pessoas mais precisam é esse olhar social de ajudar, mas mais do que tudo é educar. Fazer com que eles aprendam algo, principalmente ser humanos, de valor, né? A sua identidade, saber que lá fora eles podem sim fazer, ser importante. Isso motiva as pessoas, entende? Acreditar nelas e querer algo mais, né? Do que aquele caos que eles estão vivendo ali naquele momento. Exatamente. Isso é maravilhoso isso, viu? Você está de ó. parabéns mesmo sobre esse projeto e sobre essas ações que você faz. Você Obrigado. E todos que estão inseridos, né? É uma galera dela. Sua família e todos mais. Pra eu não esquecer. Minha amiga Flavinha. O nome do livro é Sociedade do Cansaço, viu? Ah, o livro que você estava um querendo lembrar. Que eu lembro. Leiam esse livro é muito bom. Que manda perspectivas diferentes. E aí a gente vai fechando esses procedimentos, né? Uma coisa que é muito legal, obrigado aí pela oportunidade, mas uma coisa que a capoeira dá muito pra gente, seja não só pelas viagens, né? Por exemplo, agora eu voltei da Europa, foi a 34ª vez que eu fui pra Europa, a capoeira me levou. Sim. Entendeu? Então, são quase 50 viagens internacionais. Você conhece outras culturas, Pô, outras fantástico. línguas, mas também eles vêm para cá. Sim. A gente tem essa oportunidade. Mas quando a gente vai para lá, a gente está vivendo aquele mundo que é o mundo deles, que é a cultura local. Você tem que saber como se Existe dificuldade quando você chega nessa cultura nova para apresentar a capoeira lá e toda atrás, essa... sim. Lá atrás, esse gingado que a capoeira leva? Eu tô acabando de ler o livro do mestre Acordeon, que é um aluno do mestre Bimba. Nós homenageamos ele no Festival Internacional no ano passado. É um senhor de 82 anos de idade. Ele foi um dos percussores na capoeira nos Estados Unidos. Eu estou acabando de ler esse livro dele, que ele escreveu logo quando ele chega nos Estados Unidos, ele mostrando a dificuldade, porque era ele e mestre Gelon que estavam lá praticamente. Então, para mostrar para o norte-americano o que era a capoeira, a pessoa nunca tinha visto a capoeira, cara. Então, você está falando de 40 anos atrás. A pessoa não sabia. Os Estados Unidos, aquele país gigante também. Entendeu? Então, eu digo até pelas dificuldades hoje em dia não, de língua, né? De tudo, hoje em dia visão não. de Não, de rapaz, tudo. eu vou te falar uma coisa, ó. Eu li um livro das 100 maiores personalidades do mundo. E aí, um norte-americano que fez esse livro, e ele coloca ali Maomé na frente de Jesus Cristo, tá? Na visão dele. Na visão dele, ele bota Maomé. Mas por que ele fala assim, ó? Maomé conseguiu ações políticas que foram mais fortes do que o Jesus Cristo, conforme a visão dele. Uma das coisas que ele fala assim, ó, em todos os países que são muçulmanos, eles falam árabe. Onde está o islamismo, todos os países. No catolicismo, não. Você vê que a gente tem diversas línguas nisso aqui. A visão dele nisso daqui. Bacana. Aí eu extraio isso para capoeira. Em todos os lugares onde a capoeira está, você sabe qual é a língua oficial? Português. Olha, que maravilha. Só para você saber. Eu só faço essa comparação, não concordando muito com ele, com esse lado aqui. Entendo, claro. De Maomé e também Bacana. Mas predomina, né? É o português, cara. As músicas, né? Tudo também. As músicas. Nós somos os maiores difusores da língua portuguesa, os capoeiras. A capoeira, maior difusora da língua portuguesa no mundo, porque as músicas são em português, pessoal. Bacana. Entendeu? Então, isso tudo dá uma conjuntura muito bacana para todo o processo de cada vez mais dignificar a cultura brasileira. Entendeu? A capoeira faz isso de uma maneira muito forte. Eu vivencio isso, mundo afora, né? Então, como eu falei, são quase 50 viagens internacionais saindo do Brasil. Não estou falando lá dentro da Europa, não, que ali são, né? Saindo do Brasil, aqui são quase 50 viagens internacionais, ou seja, eu estou com 50... Isso você vai para as suas escolas, né? Que você tem, né? A gente vai para os espalhada por todo, na verdade, são os núcleos, né? A mundo. escola é a mesma, mas são os núcleos da nossa escola. Núcleos, né? A gente bacana. nós temos um circuito europeu, são de 4 semanas, todos os anos lá na Europa, né? O circuito europeu, óbvio, o circuito europeu na Europa não pode ser nos Estados Unidos, mas o circuito europeu de 4 semanas, que é na Bélgica, na Itália, na Alemanha e na Suíça. Aí depois eu abro para fazer outros trabalhos em outros locais. Aí eu fico um mês e meio, um mês, às vezes perto de 2 meses. Depende muito. E isso a gente está arrastando a galera. E qual é a nossa intenção com isso? Firmar relações através de vias corporativas com escolas e universidades do exterior para essas crianças irem para lá através da capoeira. Nós vamos conseguir isso, Dea. Intercâmbios através da capoeira sendo a válvula motriz do processo.
Isso aí é outra Ótimo. coisa. Para isso a gente precisa, cada vez mais que a gente está nesse caminho, se lastrear institucionalmente. Papo longo, hein? Parabéns. A gente está chegando ao final, assim, infelizmente. Papo gostoso, muito bom. Pô, obrigado. Balão, foi muito bom te receber, né? A gente levar um pouco mais dessas informações que são importantes para as pessoas, né? Sim. Quem está em casa, aprender, ouvir e realmente ver, assim, como é amplo o mundo da capoeira, como é envolvente, como é importante, né, o trabalho que você faz e todo mundo que está ligado aí a essa arte, essa cultura, né, que a gente tem aí, que nunca morra e sempre fortaleça, seja fortalecida. Eu quero saber de você uma pergunta que todo mundo tem que responder aqui. Para você, o que é ter uma vida em equilíbrio? Primeiro, a conexão com você mesmo, né? E aí eu divido em camadas disso, porque a partir do momento que você está com uma conexão com você mesmo, isso é tudo lógico o que eu vou dizer, né? Assim, mas é uma coisa lógica que eu gosto de frisar e para mim é a base da minha vida. Conexão, então o meu entendimento. E depois são as camadas. O primeiro grande desafio que nós temos é a família. É a família que Deus abençoou, que a gente fez a escolha. Eu sou casado com Flávia, tenho 2 filhos. Então, a minha família, onde Deus também me colocou, dos meus pais, é uma relação inicial que a gente tem, é um desafio inicial. Mas eu acho que o grande é quando você concebe a relação, que você está mais adulto, e aí você faz casa. A escolha, né? Você faz a escolha daquele processo. Então, se você está bem com você mesmo, minimamente, que a gente sempre tem distúrbios na vida. A vida não é uma linha reta. Isso, com certeza, tem altos e baixos. E por isso que a capoeira é legal também, porque ela mostra esse movimento de como você entrar, você cair, você levantar, enfim. E depois essa segunda camada, que é a segunda camada. A primeira camada é você com você mesmo, e a segunda camada, a camada da família. Se nós ultrapassarmos, pessoal, se a gente conseguir, a gente sabe disso, todos nós sabemos, ultrapassarmos bem essas 2 primeiras camadas, as outras camadas que vão vir, a camada do trabalho, enfim, depois social, você vê que isso daí vai ser muito mais fácil. Mas essas 2, a gente tem que ter perseverança, compaixão. Família é base, você trouxe super importante, é um valor, na verdade, muito importante para a gente. E a gente, dentro desse processo todo, eu tenho uma trilogia, né? São 3 fases, né? Maior é Deus, família é tudo e capoeira sempre mais. E a capoeira é uma família, né? Vocês vivem como família, como comunidade, né? 100% como família. Né? A nossa escola é uma família, né? Uma família que a gente trabalha juntos, né? Por isso que as crianças e quem está envolvido se sente tão pertencente. Exatamente, né? Energia, né, cara? Então a gente trabalha muito com energia dentro desse processo. Então, a sua pergunta, como é que foi a sua pergunta mesmo? Do Vida em Equilíbrio? Essa o que última. Que você acha do Vida em Equilíbrio? O que é ter uma vida em equilíbrio? Exatamente, aí vai em cima dessa parte que isso tudo vai gerar energia. E isso tudo a gente bota para o nosso corpo e a gente exterioriza isso. Vida isso longa, o Vida em Equilíbrio, viu? Vida longa, seu programa, as suas ações. Amém. Entendeu? E quem quiser mais informações sobre... sim, você é o contato, onde as pessoas te acham. Então, nós temos o Instagram daqui, né, da matriz da nossa escola, que é cte.capoeiragem, tá bem? Ou então, o site oficial da nossa escola, que é ctecapoeiragem.com.br. Então, vocês dão para ver ali, entrem em contato. A gente é Flávia que cuida disso tudo. Eu sou o peão, né? Eu sou o peão, né? Verdade, bacana. E, gente, quem quiser também, né, acreditar no projeto da capoeiragem, pode entrar em contato com eles lá através desses endereços aí. Sim. Mestre Balão também, né? Vale a pena passar o meu é @ mestrebalão.capoeira. É isso. Gente, olha que conversa inspiradora, né? Uma conversa gostosa, leve, bem motivada também. Então, assim, espero que esse papo de hoje motive todos vocês a, de fato, ter essas ações que a gente precisa ter. A gente precisa de atitude. O Mestre Balão trouxe muito isso. Tem um sonho, mas tem que ter ação, né? Tem que ter foco. A gente tem que fazer um movimento de propósito, porque aqui eu vi muito forte propósito, né? O que você trouxe hoje está muito forte. Então, o propósito é exatamente isso. É você fazer aquilo que você sabe da alma, que você sabe fazer, e você entrega para o outro, e você ativa mais vidas, né? E com isso você vai fazendo um trabalho maravilhoso, edificante.
Então, muito Obrigado. feliz com esse podcast. E você que está em casa, eu espero que você tenha gostado. Eu espero que você deixe o seu like. Claro, compartilhe com muitas pessoas, porque vale a pena. Vale a pena porque hoje a gente não falou de capoeira, gente. A gente falou sobre muito mais, sobre movimento. Movimento do bem, movimento realmente consistente, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Fico por aqui, até o próximo episódio. Um grande beijo. Obrigado. O Oliva Gourmet combina sofisticação e praticidade em uma experiência gastronômica única. Com um buffet cuidadosamente elaborado, oferece uma seleção de saladas, grelhados, massas artesanais e pratos à la carte que encantam um paladar. Além de uma refeição saudável e saborosa, o Oliva Gourmet proporciona um ambiente confortável e aconchegante.